Olá, pessoal. Meu nome é Guilherme. Bem-vindos à terceira videoaula do nosso curso de Teoria Antropológica 1. Como vocês que estão acompanhando os vídeos já sabem, essas videoaulas complementam as aulas síncronas que a gente vem tendo nas semanas anteriores. Na videoaula da semana passada, foi a primeira parte da discussão sobre o século XIX e o evolucionismo na história das teorias antropológicas. Então, na semana passada, nós discutimos principalmente o evolucionismo cultural proposto pelo Edward Tylor, e na aula dessa semana a gente vai discutir principalmente as ideias do Morgan e do Fraser. E essa vai ser a segunda parte da nossa discussão sobre evolucionismo, já incluindo o finalzinho do século XIX e o início do século XX, e também a última parte dessa discussão sobre evolucionismo. Bom, eu sugiro que a gente comece pelo Lewis Morgan, que é um caso um pouco à parte, comparado com o que a gente viu na semana passada do Edward Tylor. Enquanto o Tylor e os outros autores que a gente vai discutir também na continuação da aula de hoje nasceram no Reino Unido, estabeleceram suas carreiras principalmente em espaços acadêmicos britânicos, o Morgan teve um início e desenvolvimento um pouco diferentes, assim, contrastantes, comparados com esses outros autores. Ele nasceu nos Estados Unidos e, assim como os outros autores, veio de uma família rica. Mas a família dele era de proprietários de fazenda na costa leste dos Estados Unidos, daquela região ali em torno de Nova York, Massachusetts e tudo mais. Ele se formou e trabalhou como advogado por algum tempo, mas, além disso, como uma tarefa à parte da tarefa profissional dele, ele escreveu muitos livros sobre organização social de povos indígenas e dos povos ditos antigos e primitivos. Apesar dele ser advogado, ele passou grande parte da vida dele como um explorador. Ele viajou muito pelos Estados Unidos, dentro do território norte-americano, para fazer uma espécie, digamos assim, de trabalho de campo, que incluía visitas a campo, e esse trabalho de campo que ele fazia já continha alguns dos elementos que viriam posteriormente ser sistematizados como parte da etnografia, de fato, que, como vocês vão ver nas aulas seguintes, e já viram um pouco em Introdução à Antropologia, vieram a construir o método principal da antropologia. Então, ele, nessas viagens pelos Estados Unidos, ele se interessava principalmente em estudar os modos de vida dos grupos indígenas do território norte-americano da época. Então, ele tinha um interesse muito especial pelos iroqueses, que eram grupos indígenas que viviam no nordeste dos Estados Unidos e no sudeste do Canadá. Então, para vocês imaginarem que é a região um pouco acima do Massachusetts mesmo. Então, nessas viagens que ele fez pelos Estados Unidos, ele queria aprender mais sobre o estilo de vida desses grupos indígenas, e, embora ele tenha passado curtos períodos de tempo visitando vários grupos indígenas, o interesse principal dele era pelos iroqueses. E, em determinado momento da vida, ele se juntou a um grupo de intelectuais, que também eram amigos dele, para estudar mais sobre os iroqueses, e fundou esse grupo chamado a Liga dos Iroqueses, que era um grupo de pessoas que tinham um interesse especial por essas populações indígenas, por essas tradições desse grupo, e eles se reuniam frequentemente para estudar a língua dos indígenas, para estudar as tradições deles e para se conectarem ao máximo com essas tradições dos iroqueses. Só lembrando que era um grupo primordialmente de brancos dos Estados Unidos, que tinham um interesse pessoal por essa cultura indígena, o que era uma coisa um pouco distoante das tradições da época, digamos assim. Então, como eu falei anteriormente, ele se destaca em relação aos outros autores que a gente viu, como o Tylor na semana passada, e os outros autores que a gente vai ver na aula de hoje, primeiro, por ele ter feito uma espécie, digamos, de trabalho de campo, de fato, de ter buscado esse contato mais próximo com os grupos indígenas e expressado isso como uma espécie de admiração, dele querer absorver um pouco dessa visão de mundo indígena e de certa forma, digamos assim, se transformar num iroquês, em certa medida. E também outro aspecto que contrasta ele com esses outros autores que a gente está vendo
discussão sobre evolucionismo, é que ele nunca teve um vínculo acadêmico efetivo. Então, ele nunca, de fato, trabalhou numa universidade, foi um professor, nada do tipo. Esse texto que vocês vão ler para a nossa aula síncrona, que a gente vai apresentar mais ou menos, que eu vou contextualizar nessa videoaula, é o prefácio do livro mais conhecido dele. O livro se chama A Sociedade Antiga e foi publicado em 1877, nos Estados Unidos. Então, uma das questões que eu quero que vocês observem nesses textos da aula de hoje, para a gente discutir na nossa aula síncrona, é até que ponto e em qual medida esses autores de hoje concordam ou discordam, até que ponto eles destoam ou não do pensamento do Taylor, que a gente viu na semana passada, e de toda essa percepção do Taylor sobre o que seria a ciência da cultura e o evolucionismo cultural. Então, em grande medida, o Morgan vai seguir muitas das ideias do Taylor, e só que adicionando alguns elementos a ela, refinando alguns outros, em certos aspectos discordando, mas não citando o Taylor de uma forma mais imediata nos escritos dele. E dos aspectos centrais do trabalho dele, desse livro, A Sociedade Antiga, é que ele vai delimitar alguns elementos como sendo os elementos principais da organização social e da cultura que ele considera mais relevantes de serem estudados. Então, muitos autores, como o próprio Taylor, já estavam estudando questões relacionadas à religião, por exemplo, a mitologias, e ele não se dispôs a focar nesse mesmo assunto. Os focos dele são um pouco diferentes. Então, um dos elementos que ele vai elencar aqui como sendo um dos elementos que facilitam que a gente perceba essas diferenças evolutivas entre os povos são invenções e descobertas. Mais uma vez, aquela questão trazida pelo Taylor de você focar esse estudo da evolução cultural nas materialidades da cultura. Outro elemento seria a evolução da família e da organização familiar. E a organização familiar sendo um ponto de partida para a gente pensar também a organização social de uma forma mais ampla. Um terceiro elemento que para ele é muito importante é a questão da evolução da propriedade de uma sociedade para outra. E também, como consequência desses elementos de invenções e descobertas, família e propriedade, algumas das instituições básicas da organização social mais ampla. Então, quando ele fez essas viagens pelos Estados Unidos, a intenção dele era de estudar os povos indígenas do território americano como uma forma de aprender mais sobre esses povos e, acima de tudo, sobre nós mesmos. E ele fala sobre como a antropologia, que no caso ele chama de etnologia, tende a complementar e a trabalhar juntamente com outras ciências, como é o caso da filologia e da arqueologia. Essa tríade que ele está sugerindo aqui, de etnologia, filologia e arqueologia, é um pouco um indício do que viria a se desenvolver posteriormente, como a gente vai ver nas próximas aulas, como sendo a antropologia norte-americana. Porque, como eu falei anteriormente, na Inglaterra, a antropologia que nós fazemos aqui é chamada principalmente antropologia social. Nos Estados Unidos, essa é a antropologia cultural. E nos Estados Unidos, como a gente vai discutir depois, em outras aulas, a antropologia se expressou por meio de 4 campos principais. Um deles seria a antropologia cultural, o segundo, a linguística, o terceiro, a antropologia física ou biológica, e o quarto, a arqueologia. Então, voltando para essa tríade dele, etnologia, filologia e arqueologia, a etnologia seria a predecessora da antropologia cultural. A filologia seria aquela que está instaurando as bases do que viria a ser chamado linguística, e a arqueologia manteve o nome, como arqueologia mesmo. Então, você vê como é que o pensamento dele estava um pouco nas origens dessa formação da antropologia dos Estados Unidos mesmo. Então, como eu falei anteriormente, dois elementos que ele considera centrais para se perceber a evolução das sociedades humanas são invenções e descobertas, e o segundo, que é o que ele vai chamar de instituições primárias. E com esse rótulo de instituições primárias, ele está se referindo àqueles elementos que eu falei anteriormente, que são formas de governo,
família e propriedade. Então, em relação ao governo, por exemplo, vocês vão ver isso detalhadamente no texto, e a gente vai discutir sobre isso na aula síncrona, mas em relação à forma de governo, só para ilustrar um pouco essa questão evolutiva que ele está trazendo aqui, ele fala sobre os dois modelos gerais que seriam os rótulos nos quais outras formas de governo se encaixariam. Então, o modelo mais básico, mais primitivo, de acordo com a percepção dele, seria o que ele chama de a sociedade, enquanto forma de governo. Que a sociedade é baseada em relações pessoais e ela se expressa principalmente em torno de algumas formas, como o caso de gentes, como ele chama, tribos e fratrias. E uma forma mais evoluída, mais civilizada de governo seria o Estado. Diferente da sociedade, que é baseada em relações pessoais, o Estado é baseado nas ideias de território e de propriedade, e também na propriedade de um território, que o território que pertence ao Brasil, por exemplo, é visto como, na percepção dele, como uma propriedade do governo brasileiro, do Estado brasileiro. Então, enquanto antes nós tínhamos as tribos e as fratrias, que são basicamente aglomerados de pessoas, de relações pessoais, nesse modelo do Estado, nós temos vilas, distritos, países. Então, existe essa organização de uma sociedade política do Estado, mas ela se dá não a partir dos indivíduos, mas sim a partir da propriedade de um território. E nessa linha evolutiva que ele vai estabelecer, ele coloca as nações arianas como sendo os mais civilizados. Então, fazendo um pouco a conexão aqui com o Taylor pensava na sociedade britânica, a sociedade inglesa, a sociedade francesa, como sendo os símbolos maiores da civilização da época. Agora, a terminologia que o Morgan vai usar para definir a sociedade mais civilizada é as nações arianas, que corresponderiam às, digamos, nações, às sociedades europeias, mas também não excluindo os Estados Unidos, porque lembrando que ele está nos Estados Unidos e ele não vai considerar a si próprio como pertencente a uma sociedade humana inferior. E também mais uma questão em relação à nomenclatura, que o Taylor foca muito na ideia de sociedade humana. O Morgan não se liga tanto a uma terminologia específica nesse sentido, mas ele fala sobre sociedades também e fala sobre as tribos da humanidade. Então, ele é um dos antropólogos que vai consolidar essa ideia de tribo na antropologia. Que tribo, como a gente já sabe, em outros momentos mais recentes, vai adquirir uma conotação pejorativa, mas que na época qualquer sociedade humana, para ele, poderia ser chamada de tribo. E ele vai estabelecer uma distinção nessa linha evolutiva cultural, em que a cultura se desenvolve de uma maneira unilinear, entre três estágios principais. E ele não chama esses estágios de estágios de evolução, como o Taylor fazia. Ele chama isso de períodos étnicos. Então, o primeiro deles é a selvageria, o segundo, a barbárie, e o terceiro, a civilização. Só que cada um desses períodos étnicos é dividido em três estágios, que é o estágio inferior, intermediário e superior. Pensando no primeiro período étnico, que seria a selvageria, o estado inferior de selvageria, que seria a parte mais primária, assim, mais originária do ser humano mesmo enquanto sociedade, que o que ele tem a observar sobre isso é que não tem nenhuma tribo humana que esteja nesse estágio no período histórico da humanidade em que ele estava escrevendo, que é o final do século XIX. Então, esse seria o estágio inferior de selvageria que corresponderia às populações muito anteriores às populações daquela época, digamos, correspondente aos homens das cavernas. Então, ele não seria capaz, enquanto antropólogo, de analisar essa sociedade que não existe mais. Isso seria um trabalho, talvez, para arqueologia, para história, mas que também para a história se torna um trabalho difícil por não terem registros escritos sobre aquela época. Então, apesar da arqueologia ser a principal responsável por coletar esse tipo de informação e produzir conhecimento sobre esses estágios inferiores da selvageria, é um conhecimento que é muito escasso, já que a maior parte das evidências, digamos assim, não se encontra com facilidade, não sobreviveu, digamos assim. E
Então, ele estabelece alguns elementos principais, algumas ocasiões, como marcando a passagem de um período étnico para o outro. Então, ele fala, por exemplo, como vocês vão ver no texto, que a passagem da selvageria para a barbárie foi marcada pela invenção da cerâmica, porque a cerâmica seria uma forma um pouco mais elaborada, em termos técnicos, de se produzir um elemento material. E a capacidade humana, digamos, mental, técnica, de se atingir esse estágio, estabeleceria esse ponto na história, no período étnico, como se fosse, de fato, um marco para funcionar como transição de um período étnico para o outro. E como passagem da barbárie para a civilização, ele estabelece como marco a escrita, que seria equivalente à criação de alfabetos com correspondências fonéticas, ou seja, uma forma de escrita que, de alguma maneira, reproduz ou ressignifica a fala, e também o início do uso da escrita para registros literários, que seria uma forma ainda mais elaborada de você usar essa linguagem escrita que estava surgindo na época. E uma outra questão interessante para a gente se observar da escrita dele, que é o tema principal do texto da leitura complementar que a gente teve na semana anterior, que é a ideia trazida por ele de que o estágio inferior da selvageria corresponderia à infância da humanidade. Então, ele está pensando, fazendo uma analogia aqui, da humanidade como se fosse um ser humano crescendo. Então, a infância da humanidade seria esse estágio mais inferior, em que a humanidade acabou de nascer e estava começando a dar seus primeiros passos, digamos assim. E já com uma capacidade intelectual de raciocinar, de desenvolver várias técnicas, instrumentos e tudo mais, mas ainda de uma forma muito primitiva, muito selvagem, na linguagem dele, e primária. E à medida que a sociedade, a cultura, digamos assim, vai evoluindo em direção à civilização, essa direção à civilização é também uma direção à idade adulta da humanidade como um todo. E é aí que ele concorda com Taylor nesse sentido de estabelecer uma espécie de unidade da origem da humanidade, que seria uma unidade da cultura. E a condição que ele chama de cada tribo humana é o fato material que permite que a gente classifique cada uma dessas tribos humanas de acordo com esses períodos étnicos de selvageria, barbárie e civilização. Então, os períodos étnicos são divididos a partir dessas condições materiais. E enquanto o tempo, a passagem do tempo cronológico da história, é o que ele chama de fato imaterial e não é o elemento principal para a classificação de cada período étnico. Então, nós não podemos entender o nosso presente sem entendermos o nosso passado. Mas esse nosso passado não está necessariamente situado no passado cronológico, porque certas formas de passado sobrevivem, digamos assim, na mesma época que a nossa, de uma forma síncrona, em outros povos, em outras tribos humanas, que representariam, que expressam essa cultura que para a gente é passada, digamos assim, esse estágio anterior da cultura. Então, ele tem uma percepção da história que é similar àquela do Taylor, que a gente discutiu na semana passada. Nós não podemos entender esses estágios mais avançados da civilização sem termos uma compreensão mais sólida sobre os estágios anteriores do desenvolvimento das tribos humanas. Mas a periodicidade que estabelece o que é passado ou presente não é baseada na cronologia, mas sim nessa condição material de cada tribo humana. Então, esse é mais ou menos o contexto e a ideia geral por trás do trabalho do do Morgan. E na leitura do texto vocês vão ver os outros detalhes desse pensamento dele para a gente esmiuçar mais essa noção dele de evolução, de cultura e de tribos humanas na nossa aula síncrona. Então, agora proponho que a gente passe para o James Frazer, que é a segunda leitura principal da nossa aula de hoje, e também um desses três evolucionistas principais, que são Taylor, o Morgan e o Frazer. Então, e outra coisa interessante sobre o Morgan, antes da gente terminar ele, é que, assim como ele viajou muito pelos Estados Unidos para entrar em contato com esses grupos indígenas e aprender mais
na prática, por meio de trabalho de campo real com eles, ele também, em determinado momento da vida dele, viajou pela Europa. E, embora ele estivesse nos Estados Unidos e, a princípio, estivesse um pouco mais isolado desse pensamento antropológico que se desenvolvia na Europa da época, ele, nessa viagem, ele se encontrou pessoalmente com muitos desses autores, inclusive com o Charles Darwin. Então, é interessante a gente observar que ele também influenciou o pensamento do Marx e do Engels. Ele teve um diálogo direto, pessoal mesmo até, com o Darwin. Então, ele estava em outro continente, mas ele estava em contato direto com as ideias desenvolvidas na Europa e contribuindo diretamente para o evolucionismo que estava ganhando força no hemisfério norte como um todo. Agora, então, passando para o Fraser. O Fraser, ele é escocês, nasceu em Glasgow, e ele estudou, como não existia antropologia na época, nem ciências sociais, nem nada consolidado, estabelecido enquanto disciplina nesse sentido, ele estudou estudos clássicos na Universidade de Glasgow e depois se transferiu para a Universidade de Cambridge, onde ele trabalhou durante quase toda a vida dele como antropólogo. Nesse texto que vocês leram, ele cita o Taylor, apontando o Taylor como sendo um dos iniciadores da antropologia. E ele e o Taylor estavam vivos na mesma época, trocaram ideias diretamente também. E é isso que eu acho importante que vocês tenham em mente, como esses autores escreviam complementando as ideias uns dos outros, concordando ou discordando diretamente dos outros autores, que muitos deles eram contemporâneos uns dos outros e conseguiam estabelecer esse diálogo e essas contribuições de uma forma bem direta. Então, como na época não existiam departamentos de antropologia, nesse finalzinho do século XIX, o primeiro emprego acadêmico, pensando aqui um pouco no Taylor mesmo, do Taylor foi como curador da exposição de antropologia e arqueologia do Museu da Universidade de Oxford. E depois o Taylor se tornou o primeiro professor de antropologia de Oxford. Agora, voltando para o Morgan, para o Fraser, quer dizer, enquanto o Taylor estava dando início, digamos, à instituição da antropologia em Oxford, o Fraser estava fazendo alguma coisa parecida em Cambridge. Então, esses estiveram entre os dois, digamos, primeiros departamentos de antropologia do Reino Unido. Não que esses dois autores fossem imediatamente fundando os departamentos à medida que eles davam essas aulas, mas eles fundavam, digamos, essa área, essas discussões sobre antropologia nessas universidades, que posteriormente vieram a se expressar enquanto departamentos. E uma outra coisa interessante para vocês observarem na leitura desse texto do Fraser é que, enquanto o texto do Morgan era o prefácio ao livro dele, esse texto do Fraser foi uma palestra que ele deu na Universidade de Liverpool. Então, vocês vão perceber que o estilo de escrita é bem diferente, porque foi uma escrita feita para ser um texto falado, que ele leu durante essa palestra. E também outra diferença em termos textuais, assim, é que esse texto é bem mais programático do que o que a gente leu do Morgan, que é um texto em que ele traz recomendações sobre o que a antropologia deve fazer, qual seria o escopo dessa disciplina que estava nascendo na época, e principalmente falando sobre a própria perspectiva dele, sobre o que ele se propunha a fazer enquanto antropólogo, e também o que ele propunha que a antropologia social se dedicasse a fazer no futuro, mesmo depois que ele se aposentasse, lógico. Então, o livro mais influente do Fraser se chama O Ramo de Ouro, que é o que eu coloquei como leitura complementar dessa aula. Então, se vocês tiverem tempo para pelo menos dar uma olhada no Ramo de Ouro, é interessante para dar essa percepção de como eram, de fato, essas coletâneas quase enciclopédicas de conhecimento de diversas sociedades do mundo, para se produzir um conhecimento antropológico que fosse, acima de tudo, comparativo, como a gente conversou na semana passada. Então, esse livro, O Ramo de Ouro, como vocês vão ver na leitura complementar, fala principalmente sobre magia e religião como formas de produção de conhecimento. Então, o que ele traz de contribuição nesse sentido é a ideia justamente de que a ciência e a magia não são tão radicalmente diferentes quanto a gente tenderia a pensar. Lógico, elas têm suas diferenças, e a ciência seria uma forma mais evoluída
de produção de conhecimento do que a magia, na percepção evolucionista dele. Mas as duas têm uma certa preocupação com a experimentação, com aspectos práticos dessas crenças. Então, digamos, para se produzir ciência, você precisa de um método científico elaborado e confiável. Assim como para se produzir conhecimento sobre magia e para se fazer magia, você tem que ter um conhecimento prático e se dedicar a uma certa experimentação. Então, ele coloca a magia, a religião e a ciência como 3 formas evolutivas da religião, do conhecimento, de uma forma geral. Então, esse livro, Rão de Ouro, é principalmente uma coletânea comparativa desses elementos religiosos e de elementos relacionados à produção de conhecimentos e crenças de várias sociedades humanas. Então, ele segue, como eu falei, essa ideia do Taylor de produzir um conhecimento bem enciclopédico da diversidade dos grupos humanos, para nós entendermos nós mesmos a partir da compreensão que a gente vai desenvolver dessas outras sociedades, desses outros grupos mesmo. Então, diferente do Morgan, que viajou muito, o Fraser saiu pouquíssimas vezes do Reino Unido. E ele não fez nada parecido com o que a gente vem a chamar futuramente de etnografia. Ele basicamente passou a maior parte da vida dele em Glasgow e Cambridge mesmo, sem viajar tanto, mas ele lia os relatos de exploradores, missionários religiosos e funcionários do Império Britânico para fazer esses estudos dele, assim como o Taylor fazia. Mas a grande diferença nesse sentido entre o Morgan e o Taylor é que o Morgan não esperou esses relatos chegarem passivamente a ele. Ele mesmo trocava correspondência com missionários e com funcionários do Império que viviam nessas colônias britânicas fora da Europa. Então, no que eles trocavam correspondências, ele enviava questionários para esses funcionários do governo, para esses missionários, para esses exploradores, pedindo para eles responderem algumas perguntas sobre as sociedades humanas com as quais eles estavam entrando em contato. E mesmo que ele diretamente não fosse até essas sociedades, ele coletava esses materiais de uma forma um pouco mais ativa do que o Taylor fazia. Então, nesse texto que vocês vão ler, sobre o escopo da antropologia social, ele faz uma defesa bem ferrenha do que a gente, enquanto antropólogo, tem que tentar coletar esses relatos e materiais etnográficos o mais rápido possível. E ele dá um sentido de urgência ao trabalho da antropologia, porque esse material está se perdendo à medida que esses povos indígenas e primitivos e bárbaros e tudo mais são exterminados pelos colonizadores, e à medida em que esses povos entram em contato com os europeus e as formas, digamos, mais puras deles acabam sendo transformadas pelo contato com os europeus. Então, se a gente se propõe a entender os estágios em que esses povos se encontram nessa evolução cultural unilinear, a gente tem que tentar coletar esses materiais sobre eles o mais rápido possível, antes que esses povos se transformem radicalmente ou desapareçam por conta desse extermínio. Então, ele tinha uma postura bem ativa, assim, de pedir para essas pessoas, exploradores e missionários, coletarem esses materiais antes que essa possibilidade de produção de conhecimento se perdesse. Não por coincidência, a maior parte desses materiais que ele analisa e que ele pede para que se fossem coletados foram coletados nos territórios colonizados pelo Império Britânico. Primeiro, porque ele, como professor de Cambridge, como Sir, porque ele tinha também esse título de nobreza, ele era uma figura com certa autoridade no Império Britânico, com um título de nobreza que era reconhecido pelos súditos do Império Britânico no mundo todo. Então, quando ele entrava em contato com essas pessoas, ele tinha uma certa autoridade dentro do Império Britânico para convencer essas pessoas a enviarem os materiais para ele. E segundo, e muito mais básico, pelo fato de que ele era um falante de inglês e esses representantes do Império Britânico nessas outras regiões, em regiões da África, da Ásia e tudo mais, e da Oceania, também falavam inglês. Então, ele teria muito mais facilidade de coletar os materiais nessa língua e de entrar em contato com as pessoas nessa língua.
E como o Império Britânico era grande o suficiente para ele ter uma diversidade enorme de materiais de vários grupos humanos diferentes, isso não limitou tanto assim a quantidade de materiais que ele poderia receber no final. E isso que ele fez de ter essa postura ativa de coletar os materiais, de pedir para essas pessoas enviarem esses questionários respondidos para ele, é mais ou menos parecido com o que a linguística que estuda línguas indígenas fazia na época e faz ainda hoje, que é essa tentativa de documentar línguas indígenas antes que elas se tornem extintas pela ausência de falantes, no caso de grupos indígenas que estão em extinção, ou então de grupos indígenas que, ao longo do tempo, foram abandonando as suas línguas e usando as línguas, digamos, oficiais, as línguas mais predominantes naquela região que eles vivem. Então, voltando um pouco aqui para as ideias centrais do evolucionismo do Fraser, ele afirma que os selvagens de hoje, sendo no caso a época em que ele escreveu esse texto, que foi no iníciozinho do século XX, não são tão selvagens quanto os povos primitivos do passado. Porque mesmo esses povos que já foram muito primitivos foram evoluindo com o tempo e não são tão primitivos quanto os primitivos de fato, digamos assim. Então, não é possível, de acordo com ele, conhecer detalhadamente, de uma forma científica, o que ele chama de homem primevo, porque a gente não tem vestígios arqueológicos suficientes sobre eles e a gente nem conviveu com eles no presente. Então, voltando aqui à questão metodológica, como esses autores estavam tentando estabelecer um método científico para a antropologia e a etnografia estava começando a surgir como uma possibilidade, mesmo que eles próprios nem sempre fossem os etnógrafos, fossem mais teóricos mesmo, mais intelectuais de gabinete, a, a etnografia seria esse método de pesquisa central da antropologia e, portanto, se a gente não convive com esses povos que a gente quer estudar, o tipo de conhecimento que a gente pode produzir sobre eles vai ser uma coisa bem provisória, assim, bem pouco científica, por a gente justamente não poder coletar esses dados de uma forma etnográfica. E ele sugere que a antropologia social se dedique a duas áreas principais do pensamento. Uma delas é o estudo da selvageria, que seria o estudo desses povos selvagens, grupos humanos ainda nesse estágio selvagem em vários lugares do mundo, e o outro é o estudo do folclore. Então, ele introduz na teoria antropológica essa ideia de folclore, não que ele fosse necessariamente o criador do termo, mas ele é o que traz o folclore como um dos domínios principais da antropologia. E quando ele fala em folclore, ele engloba principalmente aquilo que o Taylor estava chamando de sobrevivências culturais, que ele iguala às superstições. Então, se você pode usar a antropologia tanto para estudar os povos fora da Europa, digamos assim, os povos selvagens, quanto para estudar as sobrevivências desses estágios anteriores da evolução cultural que tenham mesmo entre os povos ditos civilizados. E ele fala também sobre a questão de maiorias e minorias e o potencial delas de levar um determinado grupo humano a um estágio mais evoluído. Ele diz que as percepções de mundo de uma minoria esclarecida da humanidade estão meio que sempre em transformação, como resultado da reflexão e da investigação científica que essas minorias esclarecidas, que eles chamam, se dedicariam a fazer. Mas as crenças e percepções de mundo das massas da humanidade, das maiorias, progridem de uma forma muito lenta, ou às vezes nem progridem de fato, de modo que o progresso da humanidade acaba sendo quase imperceptível como um todo no curto ou no médio prazo. Então, para ele, sempre vai ter essa minoria esclarecida que vai tentar fazer o pensamento progredir mais rapidamente, mas as maiorias nem sempre vão se adequar a essas sugestões da minoria esclarecida, e isso retardaria um pouco a evolução de cada grupo humano mesmo. A gente pode fazer uma analogia disso com a própria ideia do evolucionismo, ou essa própria ideia de cultura do evolucionismo cultural nos dias de hoje. Então, mesmo que uma minoria, no caso os antropólogos, que se dedicam profissionalmente ao estudo da cultura,
hoje não sustentem mais essa ideia da cultura como se fosse um elemento a evoluir, evoluir de uma forma unilinear, uma cultura que seja no singular, como esses autores falavam. Nossa percepção enquanto antropólogos de cultura já mudou. Grande parte da humanidade, digamos assim, ou da sociedade ocidental, ou no nosso caso, da própria sociedade brasileira, ainda falam aquilo que a gente conversou na nossa aula síncrona, sobre determinado grupo de pessoas ou determinada pessoa ter ou não cultura. Então, quando uma pessoa vai menosprezar a outra, pode de vez em quando falar que aquela pessoa não tem cultura. Não tem cultura equivaleria, no caso, a ser uma pessoa inferior, de certa forma. Então, isso seria um exemplo disso que ele está falando, sobre a percepção do mundo de uma minoria, no caso, antropólogos, sobre a cultura ter mudado, ter progredido, de certa forma, mas a maioria da humanidade não acompanhou essa progressão e sustenta uma percepção de cultura que, para nós, antropólogos, é considerada ultrapassada. É considerada, de fato, uma sobrevivência cultural. Então, e só para a gente se encaminhar aqui já para o encerramento, é interessante a gente lembrar que, embora o Taylor, o Morgan e o Fraser fossem os 3 antropólogos que se tornaram mais clássicos nessa discussão toda sobre evolucionismo nos anos iniciais da teoria antropológica, eles não estavam exatamente sozinhos nessa discussão. Então, existiam outros autores também na época, e eu queria trazer mais 2 aqui para vocês, só para que a gente não vai ler eles no curso, mas só para apresentar e mostrar essa diversidade de percepções na época. Um desses outros autores, que era suíço, era o Johann Bachofen. Então, o Bachofen, sendo suíço, ele escreveu os livros dele em alemão, principalmente no final do século XIX. Então, isso fez com que a recepção dele nos países de língua inglesa acabasse levando mais tempo por essa barreira linguística mesmo. E por ele estar inserido em um outro meio, digamos, acadêmico, intelectual, que não tinha um diálogo tão direto assim com o meio acadêmico intelectual de língua inglesa. Mas ele também era um desses autores evolucionistas, e a ideia de evolucionismo era baseada na família. Então, no assim chamado, digamos, mundo antigo, nas palavras dele, e ele explicando a evolução cultural a partir da formação familiar, ele diz que o matriarcado emergiu no mundo antigo como sendo uma forma de estabilizar as formas sociais e as relações sociais mesmo. Então, para ele, o matriarcado foi o elemento que ajudou a consolidar, por exemplo, a monogamia. Se antes do matriarcado as relações sociais, sexuais e familiares eram um pouco mais caóticas, digamos assim, mais livres, a partir do momento em que o mundo antigo estabeleceu o matriarcado, essas formas começaram a se organizar, a se regularizar, e a família monogâmica começou a se consolidar a partir disso. E o patriarcado, para ele, teria vindo posteriormente, aparecendo como um sinal de evolução da cultura. Então, é interessante de observar nesse sentido, porque nessa percepção dele, o matriarcado já existiu antes do patriarcado. Então, o feminismo, talvez, para ele, fosse como se fosse um absurdo, como se fosse uma espécie de regressão a um estágio anterior da evolução. E um outro autor também da época, voltando aqui a falar sobre escoceses em Cambridge, foi um professor de direito de Cambridge chamado Henry Maine. O Maine escreveu um livro chamado Lei Antiga, e ele foi conhecido como um dos iniciadores, por assim dizer, da antropologia jurídica. Então, só lembrando um pouco a relação disso com os autores que a gente viu anteriormente, o Morgan vai dar um valor muito maior a invenções descobertas e a própria ideia de propriedade, digamos, do que outros autores que a gente viu. E o Fraser volta àquela questão toda sobre magia e religião, assim como o Taylor também focava bastante na questão da religião, mas o Fraser estabelece magia e religião como sendo os focos do estudo dele sobre evolucionismo cultural. E o Bachofen, como eu acabei de falar, usa a família e a organização social e familiar como base da percepção dele de evolução. E o Maine vai trazer a conexão
entre a evolução das sociedades e a evolução das leis, nesse livro que ele escreveu, chamado Lei Antiga. Então, para ele, nas sociedades antigas, os indivíduos estão ligados uns aos outros, digamos assim, estabelecem suas relações sociais pelo seu status na sociedade. E esse status, em sociedades de menor escala, se baseia, por exemplo, em relações de parentesco, de vizinhança, de cooperação, de trocas, às vezes, de cunho comercial e tudo mais. Mas, em contraste com essa percepção das relações sociais e por status na sociedade antiga, nas sociedades modernas, os indivíduos podem se vincular uns aos outros livremente, enquanto indivíduos autônomos, pensando aqui com base em uma concepção liberal de individualismo. Então, a partir desse momento que a sociedade moderna amplia as possibilidades de relações sociais entre os homens, as leis se tornam mais necessárias como formas de regular os contratos e as relações entre os indivíduos. Então, se nas sociedades antigas os indivíduos se relacionavam a partir do status, nas sociedades modernas eles passam a se relacionar a partir dos contratos. Então, esses contratos estão expressos, por exemplo, na formalização dos casamentos, nos contratos de compra e venda de propriedades, em contratos de trabalho e nessa formalização de relações que antes eram mais espontâneas, eram menos organizadas e menos formais mesmo. Então, já encaminhando aqui para o encerramento dessa videoaula de hoje, é interessante a gente observar aquilo que eu mencionei anteriormente, que vários desses autores evolucionistas britânicos ganharam títulos de nobreza. Então, a gente está falando aqui do Sir Henry Maine, do Sir James Frazer e do Sir Edward Tyler, que a gente viu na semana passada. Então, eles ganhavam esses títulos de nobreza como reconhecimento à contribuição que eles estavam dando, não só ao ambiente intelectual da época, como também ao próprio imperialismo. Esses títulos de nobreza são dados pela família real. Então, isso significa que eles estavam prestando um grande serviço ao império, e esse serviço se expressava principalmente nessas ideias que criavam subterfúgios e todo o arcabouço teórico, metodológico, analítico, intelectual para se justificar e para se, digamos, aprimorar ou até mesmo para facilitar o imperialismo britânico em outros continentes. Então, falando sobre o Henry Maine, inclusive, ele morou na Índia, morou boa parte da vida dele na Inglaterra e por alguns anos morou na Índia, trabalhando lá enquanto empregado do Império Britânico para ajudar no estabelecimento das leis britânicas na Índia. Índia colonial, lógico. Então, só para deixar algumas questões para vocês pensarem e para a gente discutir na nossa aula síncrona, a primeira delas, assim como eu perguntei na semana passada em relação ao Tyler, qual o significado de história para esses autores? O que a história, enquanto disciplina, tem a dizer para a antropologia que estava surgindo também na época enquanto disciplina? E outra questão, o que cada um desses autores, no caso, principalmente os três que vocês leram, Tyler, Morgan e Frazer, pensam sobre o conceito de cultura e como cada um deles definiria esse conceito? Qual é a unidade básica a ser estudada por cada um deles? E quais são as implicações disso para toda a teoria antropológica que eles estão tentando formular? Por exemplo, o que significa você estudar tribos humanas ou sociedades humanas ou grupos humanos? Será que isso dá alguma diferença no final das contas, no resultado? Em qual vai ser o escopo da disciplina que você está sugerindo e da teoria que você está criando? E a última pergunta, que é uma espécie de sumário dessas perguntas anteriores, qual seria o escopo da antropologia social enquanto disciplina para cada um deles? Que, embora a gente tenha visto que, vocês vão ver pelo texto, que é o Frazer que tenta mais diretamente falar sobre o que seria o escopo da antropologia, qual é a proposta de cada um desses autores para o que essa disciplina tem a oferecer para o espectro mais amplo das ciências naturais e sociais como um todo? Bom, ficamos por aqui na aula de hoje. Obrigado a todos que assistiram. Nos vemos na nossa aula síncrona e boa semana.